Muito boa tarde a todos e todas. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação. Queria saudar-vos, e dar-vos as boas-vindas a mais este webinar organizado aqui pela Direção de Serviços de Projetos Educativos. Nesta Direção de Serviços, nós temos todos os domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. E, portanto, começamos nos direitos humanos, terminamos no bem-estar animal, mas passamos pelo voluntariado, pela interculturalidade, pela educação ambiental, pela saúde, pela sexualidade, vamos aos média, à segurança rodoviária, e, portanto, temos aqui um manancial muito grande de informação e de formação que procuramos trazer para os diferentes contextos. Hoje, temos aqui um webinar um pouco diferente daquilo que é o nosso habitual, mas que eu tentarei enquadrar-vos na perspectiva muito próxima da linha necessária que temos para as questões da prevenção da violência, do bullying. Recordo-vos que há um selo, além de haver o selo Escola Saudável, com nível avançado, médio e inicial, há um selo Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, mas a tentativa de percebermos como é que podemos, nos contextos atuais, ajudar as nossas crianças e os nossos jovens a tentar superar-se também a este nível. Por outro lado, se há bem-estar para os jovens, terá que haver, consequentemente, bem-estar para os docentes. Isso é fundamental, diria eu. E, portanto, é nesta linha de pensamento e muito na linha da ligação entre aquilo que é a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e aquilo que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, com os princípios, com as competências e com os valores, tendo dentro desses valores a liberdade, a responsabilidade, a cidadania, a participação, a excelência. Temos aqui, objetivamente, que, e no âmbito daquilo que são as competências, ter pensamento crítico e pensamento criativo. E no âmbito dos princípios, ter adaptabilidade e ousadia. Gosto muito destes dois, porque é o que nós fazemos a vida toda. Adaptamos-nos e somos suficientemente ousados para, por exemplo, fazer um webinar desta índole. E porquê ousados? Porque a nossa ousadia permitiu que mais de 1000 docentes, colegas nossos, se pudessem ter inscrito. Não estão ainda cá todos, uns estão por aqui, outros estarão no YouTube, no sentido de ouvirem o que a nossa conferencista tem para nos dizer. Queria agradecer também, não só à conferencista, à Guadalupe Paraíba, que é uma alentejana do Baixo Alentejo, e que, junto de nós, junto da Direção de Serviços, procurou apresentar o seu projeto. E este webinar, que se denomina Aprender e Ensinar a Parar, tem aqui uma série de reflexos que a Guadalupe vos irá transmitir, ou tentar transmitir, ou tentar sugerir, ou procurar que possam implementar, que possam experienciar, que possam, de alguma maneira, ir olhando para os vossos alunos e as vossas alunas em diferentes contextos, de uma maneira algo diferenciadora. E isso, com certeza, fará a diferença. A Guadalupe é educadora de infância, estou a olhar aqui para a minha cábula, tem experiência de formação em Mindfulness, em contextos educacionais, e trabalha há mais de 10 anos nesta área do educar para o despertar. Portanto, é muito nesta linha de pensamento que a Guadalupe mostrará a sua comunicação, e eu gostava ainda de vos tentar remeter para aquilo que é o espaço de sala de aula, aquilo que é o clima de escola e aquilo que deixamos ou não deixamos entrar dentro da sala de aula. E a forma como conseguimos ou não, nestes contextos todos de Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento, enquanto área curricular do quinto ou nono ano de escolaridade, área obrigatória, tentarmos aqui perceber até que ponto estas tendências e estas formas de abordagem
têm viabilidade em função àquilo que nós somos ao ser que tentamos ser e tentamos transformar. A escola é para transformar. É isso, é para isso que servimos nós, os professores. O último agradecimento à Elsa Mota, que está aqui no controle técnico de toda a emissão, por assim dizer, e à Ivete Azevedo, que fará depois, no final, uma conversa com a Guadalupe sobre muitas das questões, foram muitas dezenas as perguntas que foram colocadas e que cada um dos que se inscreveu e que pôde colocar essas questões gostaria de ver respondido. A Guadalupe não vai responder uma a uma, não o fará, era impossível que o fizesse, mas tentará, durante a sua intervenção, abordar diferentes aspectos que essas mesmas perguntas colocadas por vós encerravam. E, portanto, é este o desafio. Guadalupe, uma coisa muito simples, como sempre. Portanto, chamo-a para vir aqui para perto de mim, para que possa, a partir de agora, tomar as rédeas aqui da sessão e explicar-nos como é que este aprender e ensinar a parar consegue ser concretizado na realidade dentro das nossas salas de aula. Uma boa tarde para todos. Muito obrigado. Guadalupe, força. Muito obrigada a todos, a todas aqui presentes. Muito obrigada, Dr. José Carlos. Quero fazer um agradecimento especial à DGE e à oportunidade de poder estar aqui a partilhar sobre um tema que me é tão presente desde há uns 12 anos para cá. Muito obrigada pela oportunidade e quero dizer que fiquei muito grata também pelas questões que enviaram. Agradeço a todas as vossas questões, muito pertinentes. E é a partir dessas questões que vocês enviaram que fiz aqui esta estruturação desta comunicação que vos vou fazer hoje. E vou aqui passar aqui a apresentação, aqui ao compartilhamento da tela, para conduzir aqui a minha comunicação. Então, nós hoje vamos aqui falar sobre aprender e ensinar a parar. Vou-vos começar aqui por contar um bocadinho da minha história, porque é esta história que tem conduzido à criação deste projeto do qual sou mentora, e é com base na minha história, na minha experiência prática, na minha formação, na minha experimentação e na minha própria investigação interior e de vivência que este projeto tem sido construído e também tem chegado a outras pessoas. Vamos falar aqui sobre os sinais e sintomas, a partir das questões que chegaram, o sistema educativo, como é que está o nosso sistema educativo. Vamos conversar sobre a sociedade atual e a importância do parar, os benefícios e vantagens das práticas que vos vou apresentar. Vou fazer aqui um enquadramento das propostas, de algumas propostas, não é? Propostas e ideias práticas a partir da minha vivência e da minha experiência, para que vocês possam levar o máximo de ideias para os vossos contextos. E depois aqui trazer reflexão ao ser exemplo para inspirar. Um pequeno vídeo de 2 minutos muito simples, com práticas com as crianças, para vocês poderem ver. E vamos fazer aqui uma breve prática, se tivermos ainda tempo, de respiração consciente. E no final, deixar-vos aqui umas considerações finais que considero importantes. Então, quem é que sou eu? Eu sou a Guadalupe, sou licenciada em Educação de Infância, licenciei-me na Escola Superior de Educação de Lisboa, portanto deixei o meu Alentejo, como estava aqui a referir o Dr. José Carlos. Eu sou natural de Serpa, onde tenho as minhas raízes muito profundas. Vim viver para a cidade, onde realmente aqui a vida é completamente diferente. Trabalhei 10 anos em contexto privado, como educadora de infância, sempre com a metodologia iScope, com a qual me identificava, mas ali há uma fase da minha prática pedagógica, do meu trabalho, em que eu entro numa crise profunda de questionamento sobre a minha profissão, o que é que eu estava a fazer na minha profissão, e o meu propósito na educação. Então, em 2012, encontro em pesquisas formação e meditação para crianças e jovens, e ao deparar-me com esses conteúdos percebi que me queria aprofundar nesta área. Então fiz durante um ano formação nesta área e depois ingressei 3 anos mais tarde numa formação em terapia transpessoal durante 2 anos pela Escola Transpessoal, Desenvolvimento Transpessoal, onde foi assim um mergulho imenso no meu próprio processo e na minha história. E toda esta viagem
de me conhecer e de perceber, não é? De parar para me ouvir e para me escutar, levou-me a ir integrando na minha própria prática conhecimentos com as minhas crianças, daquilo que ia aprofundando em mim, ok? Trabalhei, comecei a introduzir sessões com adultos no colégio onde trabalhava como educadora, com toda a equipa pedagógica e com o meu grupo de crianças. Foi-me aberta essa possibilidade de trabalhar por parte da direção, que foi assim algo muito importante e um momento de viragem realmente no meu percurso profissional. E de 2016 a 2019 saí do colégio, no ano de 2016, portanto neste momento eu não estou a trabalhar como educadora de infância em sala, decidi criar e começar a estruturar o projeto que agora tem o nome de Educar para o Despertar. Neste ano, em 2016, tive uma oportunidade de trabalhar com 8 turmas do primeiro ciclo no colégio privado, com 3 grupos do pré-escolar neste colégio onde trabalhei como educadora, e trabalhei com profissionais, crianças e famílias, trabalho ainda hoje em acompanhamento individualizado e ainda com atividades extracurriculares. Portanto, a implementação, experimentação escrita do manual que criei e da criação do Kit CAD e Mindfulness, que é um kit com currículo de autoconhecimento, desenvolvimento integral e mindfulness, está todo fundamentado e também é com base nessa fundamentação e dessa própria investigação que eu fiz a nível da fundamentação científica sobre estas práticas e a importância da integração destas práticas em contexto escolar, que foi agregado aqui a este trabalho, a este kit. Então, educar para despertar, o que é que significa? Traz aqui uma visão holística. E o que é que significa a palavra holística? Deriva do grego holo, que significa completo, inteiro, não é? Nós, aqui, no trabalho que faço, há sempre uma integração corpo, mente e emoções. E é muito importante trazer esta visão, porque nós somos um todo. Realmente há partes de nós que não estão a ser escutadas, e é sobre isso também que hoje vos vou falar. Então, despertar o coração é despertar o quê? O sentir, ligar-nos mais dentro de nós, ajudar as nossas crianças a vir mais dentro delas. Portanto, de cada criança e de cada educador. Despertar o potencial individual, os dons e talentos, a partir desta autodescoberta, deste caminho de me conhecer e de levar os meus alunos a se conhecerem, não é? Aqui o autoconhecimento como uma palavra-chave deste trabalho, e, em última instância, despertar quem somos para podermos trazer a nossa voz e verdade ao mundo com coragem e confiança. Tem sido também essa a possibilidade que este projeto me tem trazido também a mim, enquanto mentora deste projeto, poder ter uma experiência real desta vivência, deste processo de me conhecer e trazer estas práticas para as pessoas que escolhem trabalhar comigo. Então, vocês enviaram imensas questões. Eu queria reforçar aqui, como vos disse no início, que dividi estas questões por blocos, em que encontrei aqui nos sinais e sintomas que vocês foram partilhando, e passo a referir o que pode a escola fazer com tantos alunos com hiperatividade e déficit de atenção e concentração, aqui é sublinhado a vermelho os sintomas, né, os sinais, como aprender a lidar com a frustração. Frequentemente as crianças dizem: não tenho nada para fazer, se não tiverem um ecrã à frente. No final do dia e da escola, uma criança e jovem com cansaço, o que fazer para tranquilizá-los? Porque é que cada vez mais as crianças têm dificuldade com o autocontrolo? Estratégias de mindfulness para crianças com baixa autoestima. Eu estou aqui a reforçar, dar ênfase aqui às palavras-chave. E com agressividade verbal e física para com os pares. Falta de tempo. Esta questão da falta de tempo é partilhada por imensas pessoas nos grupos de formação que tenho e com pais, e enfim, e até por crianças. Estratégias promover, adotar para alertar, combater os perigos da aceleração e excesso de informação. E aqui por último, como lidar com alunos com crises de ansiedade em aula. Isto é super importante. E parar deste sentimento de culpa ou, posteriormente, horas extras, como gerir. Então já vou aqui responder a tudo isto, está bem? No próximo slide.
Aqui, a nível do sistema educativo, foram enviadas questões como gerir o nosso tempo quando as demandas do dia-a-dia são imensas, com prazos a cumprir, situações não esperadas, quando o desgaste acentuado nos está a matar. Esta frase para mim foi muito forte, muito impactante. Comparar uma escola assoberbada de trabalho e com falta de professores, onde somos chamados a tudo. Comparar no contexto com turmas mistas e numerosas, isto também é algo que me é muito partilhado. Portanto, 20 alunos e com programas tão extensos, não é? 20 ou mais alunos, até turmas até maiores. O que fazer perante um sistema que não dá condições para preparar as aulas e fazer um trabalho com qualidade que gostaríamos, como convencer as equipas diretivas para a necessidade de espaço e tempos de pausa no horário escolar, como incentivar as direções dos agrupamentos a criar um momento de pausa de 5 minutos em conjunto, horário letivo, divertido, orientada, já vou responder a isto, além das estratégias psicológicas a adotar, que medidas derivam deveriam ser solicitadas às instâncias políticas quanto à situação, para quando formação acreditada em competências emocionais para a comunidade educativa. Então, isto foram aqui as questões. E realmente estas questões têm a ver com esta sociedade atual, não é, que nós temos e que tem, e o que é que nós podemos, o que é que eu vos posso partilhar relativamente a esta importância do parar, não é? Então, eu retirei aqui do excerto do manual que escrevi uma afirmação que é esta sociedade que nós temos virada para a produtividade, não é? Consequentemente para a ação, não é? O concretizar tarefas, o fazer, as burocracias, etc., leva o homem a viver do modo de fazer, desvalorizando o ser e o que está dentro de si. E o que distancia da possibilidade de conhecer-se como ser único nas suas diferentes dimensões, física, mental, emocional e espiritual. E realmente nós temos aqui, todos nós já sentimos certamente esta questão, não é? Que falta-nos tempo, andamos acelerados, andamos com pressa, não descansamos, não temos tempo a parar. Isto até me é partilhado em Serpa Faço Trabalho, tenho lá um projeto na biblioteca que é o Cá Dentro, em que faço trabalho com crianças e com pais e com profissionais de educação, e é partilhado que mesmo em meios mais pequenos, este stress, esta pressão e esta aceleração existe, ok? Então isto é muito revelador, então tem muito a ver também com todos os estímulos que nós temos, tecnológicos, etc. Temos uma sociedade muito virada para a produção, não é? Para a concretização. E por isso é que sentimos culpa, como alguém dizia ali nas questões, numa das questões, não é? Eu sinto culpa quando paro, porque se estou parado, acho que estou a desperdiçar tempo, ok? E eu vou tocar muito neste ponto. Nós não estamos a desperdiçar tempo, nós estamos a investir tempo quando paramos. Estamos a realinhar, ok? Já vou lá mais à frente a isto. Então, é muito importante que na escola, e o Dr. José Carlos referiu isto, se pense sobre estas coisas, se pense sobre como é que está a nossa sociedade, porque é na escola que se constroem novas possibilidades de outras novas sociedades. Então, mas para isso precisamos de cultivar o pensamento crítico e o pensamento reflexivo, que é algo que também trabalho muito com os profissionais, que é refletirem sobre as suas práticas, refletirem sobre como é que estão a experienciar a sua profissão, como é que estão a experienciar a sua própria vida, não é? A sua própria, em termos pessoais também. E queria-vos lançar aqui algumas questões relativamente a este enquadramento, que é, não temos tempo ou precisamos de refletir como é que gerimos esse tempo? Então, assim, para ficarem assim questões para reflexão. Que prioridades é que nós estamos a dar? Será que com esta rapidez, este modo automático em que vivemos, nos conseguimos escutar realmente, enquanto profissionais, enquanto pessoas, seres humanos, e escutar as nossas crianças? Será que estamos a nutrir as relações que são tão importantes na aprendizagem? A relação é importantíssima no ensino e aprendizagem. Será que nós estamos a cultivar, a nutrir relações com as nossas crianças? O olhar nos olhos, o dizer eu acredito em ti, o partilhar emoções, partilhar o sentir, não é? Falar sobre o dia a dia, sobre os conflitos que existem na escola, sobre a forma como nos estamos a relacionar com os colegas. Será que nós fazemos isto? Isto é para nós pensarmos, não é?
E é urgente investir nas relações. Será que estamos a cultivar competências como a paciência, a resiliência, a persistência? Porque nós temos tudo tão rápido, não é? Tudo à velocidade de um clique, como eu costumo dizer. Será que nós estamos a criar condições para que estas competências sejam realmente cultivadas? A criatividade, não é? É do nada, é do vazio que nasce a criação, é que nasce o novo, ok? Então, isto são aqui reflexões, pontos para reflexão. E eu gosto muito de trazer aqui esta analogia da agricultura, do pousio na agricultura. Então, na agricultura, existe o pousio das terras, né? Existe o descanso da terra. E aqui esta imagem leva-me para o meu Alentejo. Para que depois desse pousio, né, interrompe-se o cultivo das terras, para que depois o solo fique mais fértil. Isto é um propósito. Parar tem um propósito. Se nós não paramos, nós não vamos estar férteis para receber o conhecimento, para criar o novo, para percebermos o que é que precisamos a cada momento. Ok? E eu gosto muito de deixar aqui esta analogia do terreno, do pousio do terreno. Nós não estamos a pousar os nossos terrenos. Então, que benefícios é que têm estas práticas de paragem? Porque dentro do parar, eu vou-vos falar aqui de algumas propostas que estão dentro do currículo que escrevi, ok? Dentro dos conteúdos. O currículo tem 12 conteúdos, eu não vos vou falar aqui de todos os conteúdos, mas vou-vos falar aqui do relaxamento, da respiração consciente, do silêncio, do mindfulness e da consciência emocional, porque parece-me que podem ser uns bons pontos de partida para vocês levarem estas práticas. Então, há aqui uma ideia que está aqui a laranja, porque eu quero mesmo ressaltar esta ideia, não é? Que alguns autores defendem, não é? Que os benefícios destas práticas contemplativas nos professores afetam não apenas os professores, mas também os seus alunos. Ou seja, quando os professores praticam em si mesmo, estudos mostram isto, que quando os professores praticam, quando se levam a um estado de maior equilíbrio, maior centragem, maior calma, isto tem automaticamente impacto nos alunos. Isto é muito importante, eu vou reforçar ao longo da comunicação esta ideia. Depois há aqui outra ideia sobre o stress, não é? Que é este estado, há aqui autores que defendem que é um estado de tensão que desencadeia a ruptura do equilíbrio interno do organismo. Portanto, nós quando o stress até certo nível é importante porque nos dá, não é? Nos dá impulso para a ação, para fazer, não é? Há ali um nível de stress que é natural, mas o nível de stress que nós temos, que se tornou e se está a tornar patológico, né? Está-se a tornar normalizado. Não é normal nós estarmos sempre em stress, não é? Isto pode ser o que nós vemos acontecer em nós e à nossa volta, assim, as pessoas estão muito estressadas, nós notamos isso no trânsito, etc. E às vezes até partilhar com colegas, mas esse não é o estado natural do nosso organismo. Então, estes autores afirmam que o relaxamento, que é uma das práticas que ensino, contribui para a redução do estímulo do ambiente, o aumento da concentração, redução da frequência cardíaca e arterial, redução muscular, aumento da atenção e aumento da flexibilidade cognitiva. Só benefícios, apenas o relaxamento, entre aspas. O relaxamento tem muitos benefícios mesmo, liberta-nos, abre-nos espaço, liberta-nos de tensão, deixa-nos mais disponíveis para estarmos plenos para fazer um teste, por exemplo, não é? Quantas vezes é que os nossos alunos não vão, sob stress, fazer uns testes, não é? E que muitas vezes bloqueiam, se calhar, aquilo que poderiam fazer um teste devido ao seu estado emocional. Então, isto é de extrema importância. Pois aqui, relativamente à respiração consciente, outros autores afirmam que a respiração revela o nosso estado biológico, psicológico ou social, não é? De uma pessoa. Quando nós estamos muito agitados, muito ansiosos, a nossa respiração fica de uma forma, quando estamos calmos fica de outra, e é isso que nós vamos ensinar as crianças também a sentirem em si mesmos.
Ao trazermos a calma a partir da prática da respiração consciente, né, que é nós ganharmos consciência sobre como estamos a respirar alguns, já vamos fazer uma prática breve, respirar algum tempo com foco na respiração, nós criamos um ambiente propício à interiorização, reflexão e observação do nosso ser. Isto é muito importante, esta capacidade de me tornar observador de mim mesmo e ajudar as crianças a fazerem isto. A prática do silêncio, que é outra das conteúdos, ajuda-nos a encontrar um espaço interno de paz e tranquilidade, a acalmar a mente agitada. Ali nas questões que vocês enviaram, falava-se destas questões, desta questão da agitação da mente, do excesso de pensamentos. Ajuda-nos a trazer mais clareza, a desidentificarmos com os pensamentos que surgem na nossa mente. E isto, mais uma vez, abre-nos espaço. É este o pousio, não é? Prepara-nos o terreno. Ok? A prática do silêncio. E depois aqui, mindfulness ou atenção plena. O que é que significa? Que é prestar atenção de uma forma específica, com uma intenção no momento presente, sem julgamento ao que está dentro e fora de nós. A respiração é uma âncora na prática de mindfulness, ao momento presente, precisamente porque nós estamos, quando estamos a respirar de forma consciente, estamos atentos àquilo que está a acontecer ali, aqui e agora, naquele momento, ok? É como se fosse uma âncora. Este estado e estas práticas contribuem para um estado de consciência dos pensamentos, ou seja, eu começo-me a observar a nível daquilo que eu estou a pensar, das sensações físicas, aquilo que eu sinto no meu corpo, e das emoções. E aqui estamos a trabalhar na visão holística, deste todo que somos. Abrindo espaço à escolha da resposta mais adequada e assertiva a cada situação apresentada pela vida. Nós, com a prática da atenção plena, ou mindfulness, treinamos o músculo da observação e começamos a tornar-nos observadores de nós mesmos, capazes de ter respostas e de dar respostas para fora mais conscientes. Ok? Isto tem que ser treinado, é como um músculo, é como ir ao ginásio. Costumo dizer, se nós formos uma vez ao ginásio, nós temos um resultado, se formos 2, temos outro. E se formos 5 vezes por semana, temos outro. E ainda aqui por último, a regulação emocional, que é esta capacidade de apropriadamente monitorizar, avaliar e modificar reações emocionais. Não é? Eu consigo gerir, não gosto muito de falar em controle, mas eu gosto mais de falar em gestão. Eu consigo gerir as minhas emoções. Como eu estou observador de mim mesma, eu consigo perceber que já estou no estado, já estou a ficar muito zangado, por exemplo, ou zangada, e já consigo respirar e voltar a um estado de equilíbrio, não é? Esta incapacidade de regular emoções tem um impacto negativo ao nível do bem-estar e entramos num ciclo. Se eu me descontrolo, depois acho que sou um péssimo professor, um péssimo educador, depois já estou a levantar a voz, já me irritei com o aluno, e isto andamos assim numa roda. Então a ideia é quebrar essa roda, é quebrar esse ciclo, é nós nos apropriarmos das ferramentas que nos ajudem realmente, quando estamos na nossa prática, na nossa sala, fazer este movimento de parar, para voltar a estabelecer um espaço de equilíbrio e harmonia. Isto é muito importante, é isto que nós procuramos, é estar mais em harmonia, seja na nossa vida pessoal, seja dentro da escola. E nós somos seres humanos, não somos perfeitos, né? Temos as nossas imperfeições, mas podemos munir-nos de ferramentas que nos ajudem a fazer esta gestão a nosso próprio benefício, e, consequentemente, para o benefício dos nossos alunos. Está bem? Então, enquadramento aqui das propostas. Onde é que se pode enquadrar este trabalho? O Dr. José Carlos falou um bocadinho sobre isto ali no início. Então, nas orientações curriculares para a educação pré-escolar, este currículo pode ser enquadrado, o currículo que escrevi, estas práticas, não só o currículo, mas estas práticas específicas podem estar incluídas na área da formação pessoal e social. No ensino do primeiro ciclo, o currículo poderá ser integrado na componente da oferta complementar e do quinto ao nono ano, no âmbito da cidadania e desenvolvimento, aqui tocando neste desenvolvimento pessoal, ok? Quais são as propostas, que é isto que agora vos quero trazer, não é? Para vocês levarem o máximo de ideias úteis. Eu espero mesmo que este webinar seja assim útil para vocês, para poderem levar para a vossa prática e começarem a experimentar. Então, no pré-escolar,
enquanto educadora de infância, eu fui introduzindo práticas, como vos expliquei ali na introdução da minha história, e então estas práticas eu senti muito como é que o grupo estava, mas normalmente havia aqui pilares do meu trabalho e que vos vou partilhar, não é? Usar um instrumento chime, que é um instrumento, este instrumento aqui, tem assim um som de convite, ou pode ser outro instrumento. Portanto, os instrumentos servem para nós convidarmos as crianças a se juntarem ao momento da paragem. Portanto, pode ser um instrumento chime, ou pode ser, aqui, por exemplo, a taça tibetana, que também é uma taça que resulta muito bem com as crianças. Baixar a luz, sempre que possível, baixar os stores, a luminosidade, isto convida-nos logo para a redução do estímulo, né, visual, sempre que isto for possível, está bem? E depois no espaço físico, pode ser um espaço de reunião de grande grupo, sentados no chão, eu gostava muito de me sentar no chão com as crianças em círculo, ou então em cadeiras, se essa for parte da vossa rotina, está bem? Sempre com esta simbologia circular, ou então numa área criada, que eu também tinha, que vocês também podem criar aqui na educação pré-escolar, ou mesmo no primeiro ciclo, se tiver espaço suficiente para isto, que era a área da calma. Uma área com vários imensos objetos que ajudem as crianças a poderem munir-se de ferramentas. Por exemplo, leitor de CDs, de música relaxante, almofadas, até pedi aos pais que procurassem almofadas e mandassem para a escola, instrumentos, cartas com meditações, o boneco do abraço, quando eles estavam a precisar de mais colinho, iam abraçar o boneco, as garrafas da calma, que é uma das ferramentas que faz parte do kit que criei, também pode estar disponível, enfim. A área da calma é uma zona da sala destinada a esta autorregulação, que pode ser usada em grupo, em grande grupo para uma atividade, um momento, ou pode ser usado quando a criança precisa de estar mais reservada, precisa de estar mais recatada, precisa de se acalmar. E isto é de extrema importância. Então, eu trago-vos aqui os exemplos, aqui também relativamente a esta prática da visualização, que é uma prática de mindfulness. Eu tenho aqui um livrinho com exercícios de meditação mindfulness, que retirei de um livro. E a ideia deste bloquinho de exercícios é fazer durante 21 dias seguidos, no início da manhã, em que vamos propor às crianças que façam esta visualização e que estendam essa visualização para o dia. Vou-vos ler aqui de forma breve. Por exemplo, gotinha de mel. Este é o tema do exercício 1. Imagina que és uma gotinha de mel derretida entre os teus dedos. Observe e sente como ela escorrega pela tua mão. Acompanha a sua viagem e, ao mesmo tempo, sente o teu corpo mole, relaxado, como uma gotinha de mel. Quanto tempo achas que podes ficar assim relaxado? Deixamos. E depois, para além do exercício, tem uma afirmação positiva, que é: eu vou sentir-me feliz e doce como uma gotinha de mel. Repete esta afirmação para ti e mantém-te totalmente calmo ao longo do teu dia. Isto é um exemplo. Depois tem aqui uma tarefa do dia, normalmente fazia só a gotinha de mel, a visualização, e de seguida a afirmação positiva, que ajuda a quê? A que a criança tenha uma âncora para o dia. Sempre que a criança saía do modo gotinha de mel, eu ia ter com ela e dizia: olha, o que é que tu achas? Lembras-te do que é que nós o exercício que fizemos de manhã? Então onde é que está a tua gotinha de mel? E a criança voltava a este centro, porque esta ideia é importante. Não é nós sairmos do nosso centro e sairmos da nossa calma. Não é? Porque nós em algum momento vamos sair, porque existe realmente imensas tarefas, e em algum momento nós vamos sair, mas é nós conhecermos um caminho de volta a esse lugar de calma. E para nós conhecermos esse lugar de volta, de calma interna, nós precisamos primeiro de contactar, nós adultos, para depois levar as nossas crianças. Ok? Se nós nunca tivermos experimentado, nós não vamos saber como conduzir as nossas crianças. Não é? Então isto é muito importante. Pois aqui a prática do silêncio consciente, que pode ser também iniciado, todos os exercícios que vos surgir aqui podem ser
iniciados e finalizados com o instrumento. Pode ser também um triângulo, daqueles triângulos de música, que vocês possam ter também como instrumento musical, também tem este efeito. É fazer algum tempo de silêncio, silenciar, convidar ao silêncio. Convidar ao silêncio é trazer as crianças até nós, aquilo que é a nossa intenção, e essa intenção precisa de estar clara. Então, eu quero fazer aqui com os meus alunos, cultivar o silêncio. Então, vamos ficar 1 minuto. Com crianças de 4 anos, nós sugerimos 1 minuto. Com crianças de 5 anos, podemos sugerir, depois vai depender da prática que nós vamos tendo com isto, porque eles gostam de usar até a ampulheta, eu não tenho aqui como material, mas há uma ampulheta que também pode ser comprada, adquirida, uma ampulheta de 1 minuto, 2 minutos, e pode servir como um elemento para fazer este tempo de silêncio, e ser um desafio ir acrescentando tempo de silêncio a este momento de paragem. Depois aqui o relaxamento. Aqui o exemplo do exercício de mindfulness é um exercício de relaxamento, mas podemos fazer uma automassagem, massajar aqui todas as zonas do nosso corpo, fazer uma automassagem, convidar as crianças a libertar a tensão acumulada, não é? Libertar, massajar o pescoço, os ombros, as orelhas, a cara, fazer aqui a mandíbula, soltar aqui a mandíbula, os olhos, o couro cabeludo. Então nós podemos, as pernas, as mãos, uma automassagem é incrível, eles costumam gostar muito. Podemos usar óleo de massagem, costumava ter disponível na sala um boião com óleo de coco, que é um óleo de cozinha que não, à partida não fará mal a nenhuma criança. Também costumava usar óleo essencial de alfazema, pode ser também uma sugestão, que tem propriedades que estão estudadas a nível da calma, de ajudar a acalmar o óleo de alfazema. E depois podemos fazer massagem a pares, convidar as crianças a fazer massagem a pares, deitar no chão e simplesmente escutar uma música relaxante, baixar mais uma vez a luz, não é? E isto pode ser feito antes ou depois do almoço. Eu costumava fazer ali para preparar, né, para o momento a seguir. Portanto, pode ser antes ou a seguir ao almoço, quando eles vêm do parque, muito agitados a seguir à corrida do recreio e muitas brincadeiras, nós podemos retomar a calma. Não começar logo a partilhar a matéria ou aquilo que nós queremos trabalhar com eles, estão a ver? Então, a ideia é preparar o terreno. Lembrem-se desta analogia, nós estamos a preparar terreno. Nós, quando estamos a parar, estamos a preparar o terreno. Isto é super importante, prepararmos o terreno, está bem? Depois, momentos fora da sala. Pode ser caminhar de forma consciente até ao refeitório. O que é que significa caminhar de forma consciente? Pode ser, meninos, vamos em silêncio, tomar atenção ao movimento do nosso caminhar, sentir os pés no chão. Ou pode ser, vamos tomar atenção, isto depende daquilo que nós trabalhamos com eles, não é? Mas eu fazia isto assim, como trabalhava todos estes conteúdos de forma profunda, ia aprofundando o grau de dificuldade, ou não é dificuldade, ia aprofundando realmente aqui estas possibilidades. Então vamos ouvir os sons até ao refeitório. Vamos ouvir que sons é que nós conseguimos ouvir até ao refeitório, porque a sala onde eu estava nos 5 anos, por exemplo, era num anexo, então íamos ouvir o som dos carros, os pássaros. Pronto, é um momento de um exercício super simples e que ajuda a treinar esta paragem, este desacelerar, esta conexão com o momento presente. Depois a música relaxante ao almoço, que era algo que eu gostava muito. Eu lembrei-me agora que uma vez até tivemos um pai que foi tocar saxofone durante o almoço, e pode ser também um exercício interessante, reforçando esta ideia depende do número de crianças, né? No refeitório, se for um refeitório com muitas crianças, com muitas turmas, se calhar não vai ter este efeito, né? Eu, no máximo, no contexto onde trabalhava, tinha 3 turmas a almoçar ao mesmo tempo, e havia esta possibilidade de colocar a música, resultava, porque eles diminuíam, eles falavam mais baixinho. Nós estamos aqui a reduzir estímulo. E ainda o desafio da caixa de música, que era, meninos, vamos ver se conseguimos ouvir esta caixinha de música tocar. E então era o desafio de ouvir a caixinha de música tocar, então era maravilhoso, era lindo observar que as crianças baixavam, né?
e conseguiam ouvir a caixa de música tocar, e isto era desafiante para eles, não é? Nós temos que, com crianças pequeninas, no pré-escolar tem que ser coisas muito lúdicas, não é? Este convite, esta brincadeira, não é? Ir para a natureza sempre que possível. Isto é muito importante, estar na natureza ajuda-nos realmente aqui a aterrar, né? A parar, a enraizar, a reequilibrar. Então, todas estas propostas devem ser adequadas às vossas rotinas e a cada contexto, não é? Muito importante esta ideia de repetição. Eu, enquanto educadora, fazia isto todos os dias, fazia estas práticas todos os dias. Ser integrado em momentos da rotina é muito importante porque isto traz previsibilidade às crianças, elas já sabem o que é que vai acontecer, é securizante a rotina, como nós sabemos, e ajuda as crianças a se irem apropriando destas ferramentas e a fazerem sozinhas. Eu tinha crianças, portanto, eu fiz este trabalho, eu costumo dizer que as minhas crianças, o meu grupo, foram as minhas cobaias, eu fiz este trabalho desde a sala dos 2 anos até à sala dos 5 anos, portanto, eu depois saí da escola e eles foram para o primeiro ano. E eu tinha na sala dos 5 anos crianças que dinamizavam o momento da meditação sozinhas, iam para a área da calma, apropriavam-se das ferramentas, dinamizavam a meditação e aquilo era, sabem, era eu ver os frutos do trabalho. E eu acho que nós precisamos de ver, validar isto. A minha experiência validou muito este trabalho, muito muito aquilo que eu vejo e continuo a ver acontecer, não é? Não enquanto educadora, mas nos grupos que acompanho de crianças e de pais e de profissionais com os quais trabalho. E muito importante esta ideia da vivência do educador. É muito importante este trabalho no educador. Nós não levamos os nossos alunos onde nós não fomos. Se eu vou, no outro dia alguém me partilhava que era uma mãe, num contexto que a professora colocou uma música e as crianças não relaxavam, não desaceleravam, continuavam agitadas. É muito importante esta ideia que é, nós precisamos de explicar às crianças o que é que está a ser feito, não é? E agora já vos vou falar um bocadinho sobre isto. Nós temos que explicar o que é a respiração, não é? Porque é que nós estamos a respirar de forma consciente e qual é o propósito de nós estarmos a fazer este trabalho, está bem? Para eles para eles para ser claro para todos o que é respiração consciente e o que é isto de ser consciente, não é? Eu tornar-me observador, estar presente, saber o que é que está a acontecer comigo, saber o que é que está a acontecer com os outros. Então, esta ideia é muito importante. E outra ideia muito importante é a nossa vivência, né? Esta vivência, né? Então, nós não podemos levar os nossos alunos se nós não soubermos o caminho. Então, primeiro, e eu acredito da minha experiência, e por experiência própria, quando eu procurei em 2011 algumas ferramentas, né, na minha fase de questionamento, eu no fundo eu pensava que eu ia fazer com as crianças, mas descobri que primeiro o caminho tinha que ser em mim. E hoje em dia eu medito 2 vezes por dia e tenho estas práticas muito integradas em mim. Então, quando estou com as crianças, eu só estou a levá-las ao lugar que eu já conheço, sabem? Com leveza, com simplicidade. Isto pode ser muito simples, pode ser muito leve, pode ser muito prático, muito vivido, tá bem? Mas é preciso nós nos permitirmos a isso. Enquanto facilitadora no pré-escolar, quando deixei o trabalho de educadora, continuei a trabalhar neste colégio, então eu ia uma vez por semana, fazia sessões de 30 minutos com as crianças, a cada semana introduzia um conteúdo, portanto o currículo que escrevi tem 12 conteúdos, a cada semana introduzia um conteúdo, não é? Há conteúdos que têm mais duração do que outros, por exemplo, trabalhar emoções tem mais sessões do que, por exemplo, trabalhar a respiração, porque a respiração é um conteúdo que eu treino com as crianças e pratico em todas as sessões e todos os conteúdos que fazem parte do currículo. Então fazia uma introdução ao conteúdo, onde explorávamos o conceito e depois essas práticas deixava um exercício prático para os educadores de infância, um desafio prático, eram sempre chamados desafios, porque têm este propósito de estimular e de motivar, eram feitas pelas educadoras de infância. E ainda fazia esta extensão do trabalho com as famílias.
houve algumas questões também neste sentido. Como é que nós fazemos chegar este trabalho às famílias? E eu posso-vos dar um exemplo muito prático e muito que resultou muito bem neste ano em que implementei o currículo neste colégio. As crianças tinham um caderno de mindfulness, onde eram levados também a componente mais teórica daquilo que estava a ser trabalhado e um desafio prático a cada semana. E os pais podiam ler o caderno e podiam praticar em casa. Havia pais que praticavam, outros não praticavam, mas eu recebia sempre imenso feedback. Eu tinha tios, avós e avós a encontrarem-me na parte exterior da escola a dizer: Lupe, experimentámos a fazer, já sei a respiração das 5 montanhas, já sei a respiração, já fizemos respiração todos lá em casa, estivemos todos deitados, então aquilo para mim era uma validação e continua a ser. Continua a ser, porque eu trabalho, posso-vos dizer que ainda hoje tenho uma aluna, tive alunos que foram para o primeiro ano e depois fizeram o primeiro ciclo, ingressaram no segundo ciclo e continuei a trabalhar com elas em sessões de acompanhamento individual, fora da escola, no contexto. E ainda hoje tenho uma aluna que tem neste momento 13 anos, 13, 14, que continua a trabalhar comigo em sessões de acompanhamento individual. E eu vejo, eu observo que as sementes ficaram todas lá. Então é preciso confiar. É preciso confiar nas sementes que nós deitamos na terra. E dos pais também, as sementes também estão nos pais, nas famílias. Então, os mesmos conteúdos eram trabalhados com os adultos uma vez por semana, educadores de infância, auxiliares de ação educativa. A diretora, inclusivamente, também estava presente nestas sessões e nós trabalhávamos durante uma hora, na hora do almoço, em que introduzia os mesmos conteúdos trabalhados com as crianças, introduzia com os colegas e isto é muito importante. Quando eu fazia este trabalho com os adultos, havia aqui uma componente formativa dos adultos. E este é outro aspecto que eu gostava de reforçar, que é extremamente importante investir na formação dos adultos, e isto foi uma das questões ali colocadas, né? Para quando uma formação acreditada, né, em competências emocionais, acho que era algo assim esta questão, e eu acho que é mesmo importante a formação dos adultos. Eu posso-vos partilhar que agora tenho assim tido a possibilidade desde o ano passado de ir à biblioteca da Escola Superior de Educação de Lisboa, trabalhar com os alunos, e uma vez por mês em que temos workshops temáticos, sempre dentro do âmbito dos conteúdos do currículo KitKadi, em que o autoconhecimento é aqui a palavra-chave, não é? Para reconhecermos tudo isto em nós, não é? Todas estas dimensões, e o feedback é maravilhoso. O feedback dos alunos é maravilhoso e isso deixa-me cheio de esperança, né? De que estas práticas possam realmente ser integradas no currículo, como também alguns de vós também sugeriram. Porque não estas práticas no currículo? Porque é que isto não existe no currículo? Yoga, mindfulness, porque eu acredito também assim que é importante integrar, porque nós somos um todo. No primeiro ciclo, enquanto facilitadora, dinamizava sessões de 45 minutos uma vez por semana com crianças. Existia neste colégio onde trabalhei uma sala ampla destinada só a estas práticas, ok? Mas isto pode ser as práticas podem ser realizadas dentro do contexto escolar. Já tive a oportunidade de estar numa escola em Lisboa com uma colega que fazia práticas, tinham um cantinho com almofadas, que as crianças tinham uma almofada de cada criança individual que podiam levar para a mesa e deitar-se um pouco na mesa, na almofada, e fazer algumas práticas de respiração sentados no seu lugar. Portanto, há possibilidade desta questão ter diferentes possibilidades, não é? Os professores praticavam respiração consciente com as crianças no espaço da sala, aqui neste contexto específico, de manhã ao iniciar o dia, portanto, como um abrir o dia, né? E de tarde a seguir ao almoço, quando eles regressavam no recreio. São 2 momentos-chave. Eu tocava ao chime e eles já sabem. Ok, no início também surgiu esta questão, as crianças não estão habituadas, se não estão habituadas, se nunca tiveram contacto, estão a aprender, não é? Então, levar isto, explicar o que está a acontecer, explicar que agora vamos introduzir um momento de pausa aqui nestes momentos, portanto, isso vocês podem ir experimentando com eles e até fazendo esta gestão com eles, não é?
E eu acho que resulta muito bem, não é? Relativamente às questões que enviaram, no que se refere às aulas de 90 minutos, eu tenho aqui uma sugestão, que é só uma sugestão, e vocês podem experimentar, não é? Podem experimentar e podem ver como é que resulta, recordando que 10 minutos de pausa é investir tempo, não é? Aqui desconstruir esta crença, não é? Eu não vou gastar, não vou desperdiçar, vou investir tempo. Se calhar às vezes até demoro 5, 10 minutos a pedir que eles fiquem em silêncio. Então, estão a ver? Então a ideia é ressignificar todas estas ideias. Então pode ser uma pausa de 10 minutos, em que, como as crianças ficam muito tempo, essencialmente no primeiro ciclo e no quinto ano também, no quinto e nos outros ciclos, mover um pouco o corpo, porque as crianças estão muito tempo sentadas, não é? Pode ser com música ou sem música, pode ser só movimentos só do corpo, e de seguida fazer a prática de respiração consciente. O que é isto da prática de respiração consciente? É sentar, colocar as costas direitas, ok? Ombros relaxados. É sempre muito importante a postura, sempre, eu reforço sempre isto às crianças. Podemos convidar a fechar os olhos. Há crianças que não gostam de fechar os olhos e nós não insistimos. Se eles não gostarem de fechar os olhos, vamos pedir que foquem um ponto à frente deles. Até podemos ter algum objeto de referência. Se estivermos, por exemplo, em círculo, ou então no quadro, ter, sei lá, um objeto no quadro, estou aqui a imaginar, onde eles possam olhar, ok? E vamos respirar, fazer inspirações profundas e lentas, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Com crianças pequenas, e até no primeiro ciclo, portanto, pré-escolar e primeiro ciclo, eu costumo ensinar a respiração das 5 montanhas, que era a respiração que estava a referir. Esta mão faz parte do kit CADI. É um tipo de respiração que se chama a respiração das 5 montanhas, que eles adoram. Então, eles têm a sua própria mão e vamos subir o dedo, inspiramos, devagar, descer o dedo, expiramos devagar. E vamos fazer isto lentamente até todos os dedos estarem, chegarmos até ao último dedo, ok? No princípio, no início, quando nós introduzimos isto, eles têm a tendência a fazer isto. Isto acontece e nós vamos o quê? Dizer não, vamos fazer respirações profundas e lentas, muito, o mais devagar que vocês conseguirem, está bem? A respiração das 5 montanhas é espetacular. Eu tenho feedback de mães que me dizem ainda que a criança usa a respiração quando vai para a natação antes de ir, porque vai muito nervosa para a aula de natação, então respira antes. E a ideia é esta mesmo. É que no momento da aprendizagem formal, eu nas sessões faço assim, está bem? Nos contextos de trabalho. É o momento em que eu aprofundo o conteúdo, em que eu mergulho no conteúdo, em que eu experimento, mas depois é na minha vida a acontecer que eu preciso de experimentar estas práticas. É, por exemplo, quando estou numa fila de supermercado, quando estou no trânsito, quando estou atrasada, que eu não posso fazer nada, então vou respirar, vou-me focar na minha respiração, ok, está tudo certo. Eu não vou acelerar o carro, eu não posso voar por cima dos outros carros, aqui a brincar, mas estão a ver então, quando eu estou nesses momentos em que me estou a sentir mais, eu respiro, porque é nesses momentos que eu preciso também de me autorregular e de voltar-me a centrar, ok? Então isto é de extrema importância. Respirar antes do teste. Muitas crianças mostram-se muito ansiosas e nervosas antes dos testes. Então, por que não fazer um momento de silêncio? Tocar o chime, fazer silêncio, voltar a tocar o chime, 1 minuto, 2 minutos. E acreditar, dar confiança aos alunos. Nós aqui estamos a trabalhar paragem, estamos a trabalhar relação, porque estamos a dizer, eu confio que vocês são capazes de fazer este teste. Estamos a nutrir relação. Quando eu digo eu confio em ti, estamos a nutrir relação. E depois, momentos de paragem, que é algo que eu fazia muito com os meus alunos, para refletir, para colocar questões que estão a acontecer dentro do contexto que não estão a ser solucionadas, nomeadamente conflitos interpessoais, a forma como nos estamos a relacionar, como estamos a comunicar, tudo isto são conteúdos que eu trabalho no currículo, comunicação consciente, a consciência emocional, o eu e o outro, que é um outro conteúdo que trabalho, né? As minhas relações, né?
A primeira grande relação é comigo, é por isso que o trabalho primeiro tem que ser em mim, para eu me aprender a relacionar bem comigo, para depois com os outros, não é? Esta extensão vir com os outros é muito importante e estimula o pensamento crítico e reflexivo, que é extremamente importante numa sociedade que está numa mudança aceleradíssima com a tecnologia, não é? E com todas estas questões da evolução, não é? De todo o excesso de informação que nós temos. Então, sermos críticos em relação àquilo que selecionamos para nós, ok? Daquilo que eu quero ver, aquilo que eu escolho aprender, aquilo que eu escolho ver, sempre alinhado com quem eu sou. Não é? Por isso que o projeto Educar para o Despertar tem esta intenção também, não é? Quando eu me conheço, eu depois aprendo a selecionar o que é para mim. Se eu não me conhecer como pessoa, como ser humano, não vou saber fazer este movimento, está bem? E depois, como aqui a última ideia, né? Ser exemplo para inspirar. Quando me perguntam como é que envolvo os colegas e as pessoas que não acreditam nas práticas de mindfulness, terá um diretor de turma um papel mais relevante nesta questão? Como contagiar os outros, não é? Com estas práticas. Eu posso vos dizer da minha experiência que sempre que levava práticas novas, as crianças das outras salas também praticavam porque as minhas colegas ficavam curiosas. Então, isto é muito importante, esta questão, não é? Eu agora quero apresentar-vos um breve vídeo. Ivete, ainda tenho assim 2 minutos para apresentar o vídeo. 3 minutos Vou... ainda, estamos até às 7, por isso, força. Ok, então vou apresentar aqui um breve vídeo de 2 minutos. Vou só aqui interromper para conseguir fazer. E um vídeo que não aconteceu, né, no contexto escolar, mas pode servir de inspiração para vocês verem as crianças nestas práticas, está bem? Fechar os olhos, inspirar pelo nariz, soltar o ar pela boca. Sim, algumas vezes. Isso mesmo, Carolina. E podemos pôr a mão junto ao nosso coração. Isso. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Isso. E mais uma vez. Vamos olhar nos olhos. E é como se estivéssemos a mergulhar na outra pessoa. E vamos colocar a mão junto ao nosso coração e perguntar o que é a primavera para mim. E vão deixar que o vosso coração vos diga, ok? O que é a primavera para mim? Como é que eu me sinto na primavera? E como é que podem agora criar alguma coisa a partir destes materiais que a Lupe trouxe hoje? E vão deixar que quando começarem a criar, vão deixar ser o vosso coração a conduzir as vossas mãos. Ok? E podem respirar fundo mais uma vez. Isso. E aqui são só assim alguns exemplos do momento, não é, em que as crianças param para se sentir. E acho que já não vamos ter tempo de fazer aqui a nossa prática, Ivete, não é? Já não vamos ter tempo. Só queria aqui deixar as considerações finais, só um pouco. Esta ideia, esta reflexão, né, que quero terminar aqui, que é que sementes
é que eu quero ver crescer no terreno dos meus alunos, que sementes é que eu quero ver crescer no meu próprio terreno, porque vocês hoje escolheram estar aqui, assistir a este webinar, que eu espero mesmo, durante esta hora que estive aqui disponível para vos fazer esta partilha, espero que todas as coisas que possam levar daqui algo que sirva aos vossos contextos e às vossas práticas, mas realmente parar é uma escolha. Parar é uma escolha. Nós podemos escolher parar e podemos escolher sair do automatismo, da reatividade e viver de uma forma mais consciente dentro da nossa profissão e abrir a possibilidade de novas ideias e experimentá-las, testá-las, porque a ciência está aí e a ciência diz-nos que sim, sim, isto tem efeitos, não é? Mas a nossa vivência, quando nós experimentamos, também nos vai dar validação sobre este trabalho, está bem? E depois ter paciência, porque a paciência é algo muito importante nos dias de hoje, não é? Porque nós temos tudo muito rápido, então ter paciência para ver as sementes a crescer e a germinar. Isto é muito importante. E a base do meu trabalho é esta, é ajudar profissionais, é ajudar crianças, é ajudar pais a se conhecerem e a implementarem novas práticas, não é? E terem outros recursos internos que lhes permitam navegar de forma mais consciente na vida e nos contextos, e é com muita gratidão que encerro este webinar, deixando também aqui os meus contactos, aqui o meu e-mail, tem o meu contacto telefónico e o site, aqui a página do Insta está assim, não está tão explorada, faço algumas partilhas, mas onde podem consultar toda a informação sobre o trabalho que faço aqui no site www.guadalupeparaiba.pt, penso que irá ficar disponível na página do DGE, juntamente com a gravação do webinar, certo, Ivete? Senhora, muito obrigada, Guadalupe. Foi um momento de 1 hora, porque dizemos que é um momento, porque foi um momento de paragem para alguns de nós, e que ficam aqui algumas dicas. Obviamente que numa hora não é possível aprofundar em detalhe com as diferentes idades, com os diferentes turmas, nos diferentes contextos, mas fica depois cumprido o objetivo deste webinar, que era lançar este tema, lançar a semente, e agora caberá a cada um dos colegas seguir e pensar esta ou outras práticas, outras sementes que façam sentido. Muito obrigada pelo tempo gasto, pela partilha, pela trazer o do despertar. E vou pedir só um bocadinho de tempo para comunicar que o questionário para feedback vai para todas as caixas do correio de todos os inscritos, tal como foi dito desde sempre, um webinar não contempla a emissão de certificado, por isso, porque é exatamente apenas um webinar de 1 hora e que com o valor que tem, vale pela experiência e não propriamente só pelo certificado, ou com o certificado, não há o certificado, e estará disponível na página da DGE, na secção do webinars, assim como no YouTube, onde teve também a ser disseminado. Por isso estiveram aqui neste evento 750 pessoas e mais cerca de 50, houve um momento que houve ali 70 pessoas, e por isso, muito obrigada a todos os que fizeram uma paragem, muito particularmente à Guadalupe. E até breve. Obrigada a todos pela presença, obrigada à DGE, obrigada, Vicente. Até Boa breve. tarde.